Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira selvagem, agora na Espanha, 20 horas e 31 minutos, no Brasil, 16 e 31 da tarde. Eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Gente, se a BTC superar esse topo aqui, alcançado ali pela manhã em 26.970, ela vai iniciar aquele Sputnik de investigação do preço. Aqui no 4 horas a gente está em vias de abrir uma bela amplitude ondulacional compradora. Os shortados acabaram enchendo a rede dos tubarões e agora com certeza eles vão ser tarrafiados. Tinha muita gente aumentando posição short, algumas exchanges ficaram muito inchadas no sentido short e agora com certeza vai rolar uma liquidação em série. Aqui no diário a gente está em vias de abrir mais um Morobuzu. Falta um quarto de quadrante para isso aqui virar um Morobuzu. Lembrando que a principal característica de um Morobuzu, que são esses candles com corpos reais mais extensos, é que sempre traz os irmãozinhos. O primeiro Morobuzu trouxe um irmãozinho, acabou arrefecendo. Agora esse segundo Morobuzu que está se formando aqui, com certeza vai levar os irmãozinhos para o patamar de 30 mil dólares. Lá no gráfico mensal, onde cada candle desse aqui representa um mês, vocês vejam que a gente vai agulhar ali para 30 mil, depois vai acumular aqui no patamar de 28.700, 29 mil, que é onde está a mediana do canal de Keltner aqui no mensal. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na primeira upper, volta para VWAP, aqui bateu na segunda, voltou, acumulou, depois estressou de novo a segunda upper, voltou para VWAP. Na sala de sinais só tem um sinal aberto no par BTC, porque a BTC esticou muito. No par USDT já fechou BTC o USDT e Atom USDT já vai fechar, tá muitíssimo próximo do target. No Copy Trade, todos os sinais fecharam no lucro e foi gain no bolso dos assinantes. Na seara fática, agora notícia de última hora, o Silicon Valley Bank entrou com um pedido de falência no Tribunal de Falência do Distrito Sul de Nova York para preservar o próprio patrimônio. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Alguns informativos e provedores de informações econômicas ainda não reportaram, mas é notícia de última hora. E o colapso bancário dos Estados Unidos está fazendo com que os reguladores norte-americanos voltem toda a sua ira contra a criptografia. Já existem congressistas republicanos querendo entender o porquê dessa sanha persecutória contra o mundo cripto. Na verdade, os americanos estão percebendo que ter que deixar o dinheiro num banco é ser obrigado a confiar num terceiro. E agora a autocustódia proporcionada pela criptografia só envolve a necessidade de saber configurar um simples Ledger Nano ou um Trezor que não oferta nenhuma grande dificuldade e a pessoa pode ter o sono dos justos. Lembrando que quando as CBDCs, que não vão ser stablecoins, vão ser dólares digitais, euro digital, real digital, rodando em blockchain, vai ser possível também custodiar em dispositivos como esse. E é justamente essa opção que os cidadãos têm de autocustodiar os seus ativos financeiros que estão deixando os reguladores num completo desespero. E agora à tarde a Janet Yellen falou que o Tesouro, o Departamento do Tesouro norte-americano, vai financiar o Fed para poder financiar os bancos. Gente, o Fed, obviamente, não precisa de financiamento. Ele pode imprimir dinheiro. Mas como ele quer maquiar aquele balanço patrimonial dele, ele vai fazer um financiamento fake para justamente ficar devendo de um lado e empurrar uma bomba de dinheiro do outro lado. É só uma maquiagem contábil, porque no final da história eles vão aumentar o teto da dívida, o Tesouro americano vai ficar mais endividado, que na prática é a mesma coisa que imprimir dinheiro. Ou seja, os reguladores norte-americanos estão achando que os cidadãos são todos idiotas. E
Agora na seara geopolítica e finanças internacionais, um analista aqui na Bloomberg, analisando o balanço do Credit Suisse, tá pontificando que 54 bilhões de dólares ou 50 bilhões de francos suíços, que foi o que o Credit Suisse sacou do Banco Central Suíço, pode não ser suficiente para salvar esse shit banco, por assim dizer. E na seara geopolítica, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o Vladimir Putin. Ele deve estar dando risada, porque nem os americanos reconhecem a jurisdição do Tribunal Penal Internacional de Haia. Inclusive, quando esse tribunal tentou investigar as atrocidades norte-americanas no Afeganistão e no Iraque, os americanos ameaçaram impedir que os membros desse tribunal pisassem em território norte-americano. Chegou a ameaçar cada juiz integrante desse tribunal. E o Putin, obviamente, tá dando de ombros para a jurisdição desse tribunal. É como tentar pescar um tubarão branco com um anzol de sardinha. Ou seja, não vai dar em nada esse mandado de prisão internacional emitido por esse tribunal penal, cuja jurisdição nem os norte-americanos reconhecem. E um analista aqui na Market Watch dando conta de que a movimentação do Fed no sentido de obrigar grandes bancos a comprar certificados de depósitos bancários de bancos menores só vai espalhar ainda mais a crise e contaminar o sistema financeiro por inteiro norte-americano. Segundo ele, essa movimentação do Fed que acabou obrigando grandes bancos como Wells Fargo, Goldman Sachs e Bank of America que esses sim gozam de risco, ostentam risco sistêmico se quebrarem. A pressão do Fed para que esses bancos grandes comprem certificados de depósitos desses bancos menores, só está espalhando ainda mais a crise de inadimplência bancária norte-americana. Ou seja, gente, o mundo está em polvorosa, a BTC só está se beneficiando desse colapso das moedas fiat soberanas, por assim dizer, porque se você não pode guardar dólar em banco, você vai guardar onde? Comprando, de repente, Bitcoin e guardando num Ledger Nano ou num Trezor. Porque do jeito que a coisa tá andando nos Estados Unidos, daqui a pouco nem um Wells Fargo, nem um Bank of America vai ser um lugar seguro para você custodiar o seu ativo financeiro. Na verdade, o americano, com esse colapso, possível colapso da confiança no sistema bancário norte-americano, vai provavelmente obrigar o Fed a interromper o aumento nas taxas de juros e, eventualmente, fazer com que o Fed volte a uma mega rodada de impressão de dinheiro. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, eu tenho um compromisso, mas se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.